Tem o nosso ouvinte, o Anísio Franco Câmara, né? Ele conta aqui um caso dele, mas sem perder o bom humor, né? Mas ele pergunta se existe a boa obsessão. A boa obsessão. Daí ele dá um exemplo aqui. Ele diz que ele tem várias. Uma delas é o contrário daquela ouvinte, a Marcela. Tem mania de organizar. Tem mania de organizar para desorganizar. Na verdade, ele está dizendo assim: odeio organização excessiva. Né? E tem outras obsessões com várias. Vamos falar primeiro dessa coisa. Ele não gosta de organização excessiva. Isso aí pode ser algum problema da parte dele ou nada mais sério? Na verdade, ele falou que ele acha saudável isso, né? Isso, Precisa ver, assim, se isso acaba atrapalhando na vida dele. Uma coisa é você... né, tem os dois extremos, né? Nem ser tão organizado, Uhum. mas, por outro lado, a sua desorganização pode atrapalhar também a sua vida. Porque, de repente, você precisa procurar algum Não documento, acha. alguma coisa e não acha. Tá. Então, nem uma coisa nem outra, né? A outra pergunta dele, ele está falando de uma... Ele chama de obsessão, eu nem sei se você que vai saber, né? Ele está dizendo que teve uma época que o pai dele teve que fazer um tratamento de saúde e ele tinha que andar muito de ambulância lá com o pai dele. Ele diz aqui, dia sim, dia também. E como tenho medo de velocidade, né? Ele tinha medo da velocidade lá na ambulância. Ele está contando, eu me distraía inventando musiquinhas com os sons da sirene. E ele diz que isso ajudou ele também, mas ele até brinca dizendo assim, mas eu juro que o povo nem nota isso, né? Mas ele se distrai, ele tem medo de velocidade. Isso aí pode ser algo preocupante para ele? Eu não sei se continua esse medo, né, de Uhum. velocidade ou se auxiliou essa musiquinha que ele acabou inventando. Ah. Em consultório, a gente tem várias estratégias para auxiliar o paciente a lidar com os seus medos, tudo isso. Então, se ele acabou encontrando essa maneira de auxiliá-lo, Ajudou ele, então. ajudou. Tá. E ele finaliza aqui dizendo que ele também tem medo de barata, como a Tatiana Ferraz, mas o maior medo que ele tem é de mortadela. Eu não sei, nunca medo de mortadela. Será que foi o corretor do celular dele que fez Não, a tá pergunta e escrito colocou a palavra errada? Não é mortadela mesmo. possível. Ô Anísio, manda de novo pra gente, pra dizer se é medo de mortadela que Ou você da tem morte medo. dela, da morte da barata, talvez. Não, ele tá sei. falando mortadela. Mortadela mesmo. Tô lendo aqui, é mortadela. Eu comi ontem um pão com mortadela com a Tatiana Ferraz. Sem Anísio. medo nenhum. Sem medo nenhum. Sem medo de ser feliz. O Eduardo Portela Cardoso, ele pergunta se pessoas ditas acumuladoras podem possuir toque. Pessoas são tidas como acumuladoras. Há controvérsias, está sendo estudado isso, se é considerado toque ou não, os acumuladores, mas o que a gente sabe é que tem muitos casos, inclusive tem programas de televisão já apresentando isso. A pessoa pode apresentar outro transtorno associado com isso também. E ela precisa muito do tratamento porque ela tem muitos prejuízos de saúde. Ela não consegue, dependendo, né, em casos extremos, ela não consegue dormir no local de tanta sujeira, porque não só acumula, vi casos nesse programa mesmo, da pessoa deixar as comidas estragarem na geladeira. Então, os prejuízos são muito grandes. Então aí, esse alerta aqui, o Eduardo fez essa pergunta. Outro ouvinte, o William Cacaso, pergunta o seguinte: quando a outra pessoa, pai ou mãe, cobra o filho para toda hora ver o óleo do carro, não prejudica ele, mas o outro? Ele está dizendo, no caso assim, que quando o pai está pedindo para o filho fazer repetidamente uma determinada ação, isso também é prejudicial? Na verdade, assim, isso não é caracterizado o toque, porque os pais eles têm uma preocupação com os filhos, né? E os filhos, por outro lado, se não atendem, se não prestam atenção nisso, o pai vai repetir várias vezes. A Márcia está dizendo o seguinte, que ela está cuidando de uma senhora idosa, né? Ela precisa ter contato com as secreções e ela diz que isso acaba sendo terrível para ela, mas ela está preocupada, quer saber se isso pode chegar a ser um toque, a nossa ouvinte, a Márcia. Inclusive eu falo que com a vinda da influência A, enfim, com as doenças, as pessoas que apresentavam já o toque tinham essa mania de passar álcool em gel, né, na mão, acabaram falando, não, tá vendo, é importante a pessoa ter noção sobre a contaminação. No caso dela, ela precisa se proteger se mesmo. proteger Né? mesmo. Tá.
O André está perguntando se existe alguma relação, qual a relação entre toque e bipolaridade. Não tem relação, na verdade, assim. Pessoas que apresentam transtorno afetivo bipolar, elas podem apresentar algumas manias, tá? Mas não necessariamente. E aí precisaria ver cada caso. Mas o transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor, e o toque, né, ele é um transtorno de ansiedade. Então, toque e transtorno afetivo bipolar são duas coisas diferentes, mas pessoas podem apresentar os dois. Bom, então aí fica a resposta para o nosso ouvinte, o André. Por exemplo, a gente ouve falar às vezes de pessoas que tomam vários banhos por dia e até demorados. Isso de alguma forma é um sintoma de toque também? Pode ser considerado assim? Precisa avaliar o caso, mas dependendo se a pessoa sente muito calor, ela transpira demais. Não, mas existem pessoas que acabam tomando um banho excessivamente com medo realmente de contaminação. Bom, aquele ponto que me chamou a atenção, que você falou logo no início, é de pessoas que têm pensamentos repetitivos. Esse pensamento, porque existe o outro lado também, a pessoa que tem pensamentos positivos, sempre vai ser um pensamento negativo, esse pensamento repetitivo, ou quando a pessoa é excessivamente otimista de alguma forma também é ruim. Na maioria das vezes o pensamento ele acaba sendo negativo. Então, a pessoa ela acaba sempre achando que o pior pode acontecer, né? Esses pensamentos obsessivos. E na sua avaliação, por exemplo, a arte, o cinema, a literatura, de alguma forma, mais ajudam ou em alguns casos até atrapalham nesse tipo de diagnóstico? Chegam a criar assim, figuras que não acontecem no dia a dia de vocês? Como é que você analisa a arte tratando desse assunto? Existe sim. Existe até uma peça de teatro que fala sobre isso. Eu não cheguei a assistir, mas falam que realmente eles acabam colocando um pouco de humor. Sim. Eu acho que é importante para divulgar para a sociedade essas doenças, né? Então, geralmente, às vezes, em novelas apresentam alguns transtornos psiquiátricos, mas é importante a pessoa ela perceber e fazer uma avaliação com o psiquiatra, e não uma avaliação através da arte. Entendi. Quer dizer, é importante isso também, que a gente vê esse tema recorrente, né? Na literatura, cinema, no teatro, na televisão mesmo, né? Olha, o Anísio mandou de novo aqui a história da mortadela, viu, Tatiana? Eu não li errado. Ele está dizendo assim: eu não suporto mortadela. Se estou numa fila de frios para comprar algum fatiado e o da frente pede mortadela, eu disfarço e cedo o lugar para o seguinte, até que algum que não compre mortadela peça. Aí eu peço o meu. E ele diz assim: tem uns mercadinhos próximos que sabem da minha mania e limpam o cortador de frios. Ele não gosta de ver alguém na frente dele nem pedindo mortadela. Ele cede o lugar para a pessoa. O que será? O cheiro, a consistência, a aflição de mortadela? Enfim, ele tem uma aflição aqui com mortadela. Ele não pode nem ver alguém cortando, fatiando a mortadela. O que você pode dizer para ele aqui? Precisa ver se isso realmente acontece constantemente, mas é uma coisa inusitada. Você nunca tinha visto um caso como esse? De peito de peru, não. Talvez, presunto, queijo prato, mas mortadela não. Ele está contando que ele vai comprar frios, acho que ele compra presunto, queijo, mas com mortadela realmente ele não gosta. Não sei, Anísio, não sei se você já comeu mortadela ou não, manda. Imagino que não, né, Tatiana? O que você acha? Acho que não, então já comeu e odiou e por isso... Pode ser, e eu não estou brincando não, viu? Eu não estou tirando sarro do Anísio, pelo contrário, é o nosso ouvinte aqui. É que tem algumas manias que são curiosas mesmo. Mas é curioso mesmo, né? Acho que o Anísio não deve ter comido nunca mortadela por causa desse esse comportamento. Ele não gosta nem de ver alguém. E no entanto, você vê lá no cortador, as pessoas fatiam presunto, mortadela e tudo, mas com mortadela realmente ele está contando esse caso que é bem curioso, até dizendo que o pessoal lá do mercadinho, lá do bairro dele, já sabe que ele não gosta. Eles até limpam o cortador quando chega na vez dele. Eu acho que limpar o cortador, na verdade, é uma forma de higiene. Higiene, né? Tem a ver, né? Aí tudo bem. Tem a ver. A higiene está muito relacionada, então, também aos toques, de uma forma geral? Existe a questão da contaminação. Então, a higiene é o toque de contaminação. Existem outros toques, né? De contagem,
A pessoa que fica contando o tempo todo, números e números, chega em determinado lugar, vê aqui, por exemplo, várias telas de computador e não para de ficar contando. Sei lá, conta quantos carros estão passando na rua, isso. Então, contagem geralmente é um toque. Também é toque. Vamos encerrar o capítulo Mortadela aqui, da participação da Renata, com o Anísio Franco Câmara dizendo o seguinte, ele confirma aqui que quando ele era criança, ele comeu mortadela e passou mal, né? E que ele não gosta, ele continua aqui, não gosta que contamine o meu queijo com mortadela. Então, o fato pode até não ser toque mesmo. Então, simplesmente ele passou mal e ele achou que não deve comer. Pode ser isso. Ele passou mal e ele pode ter associado isso e toda vez que come a mortadela ele realmente passa mal, ou só de sentir o cheiro, ou realmente ele não gosta de Mortadela e ele não quer passar mal de novo, como ele passou. E segue a vida. Tudo bem. Pelo jeito ele come presunto, por exemplo. Não é caracterizado toque, não. Então tá aí. Obrigado aí ao Anísio. O Spencer Kuma está dizendo, tá dando um bom dia para Renata também. Eu tive problemas com... Olha, eu pensei que tinha acabado o capítulo Mortadela, mas não acabou. Eu tive problemas com mortadela por ter passado mal quando criança por conta de uma mortadela estragada. Mas sempre que senti o cheiro, minha boca enchia d'água de tanta vontade de comer, mas não tinha coragem. Ele não tinha coragem. Hoje já superei isso e como mortadela sem medo de ser feliz, como disse a Tatiana. Então, é um caso diferente do Anísio, quer dizer, ele tinha medo também de passar mal, mas superou isso. Você encontra essas experiências, não com mortadela, mas de a pessoa que supera um medo naturalmente? Sim, na verdade a pessoa ela acabou trabalhando em enfrentamento, né? Então ela passou por determinada situação aversiva, mas tentou superar isso e conseguiu. Então tá aí, então a mortadela, mais uma na vida de uma pessoa que essa daí acabou superando. Agora, o toque, explicando um pouco pelo lado da ciência, tem alguma explicação de onde pode surgir? Pode ser hereditário de alguma forma? Tem alguma relação ou não tem comprovação sobre isso? Todas as doenças psiquiátricas, ela tem um fator hereditário, pode ter um fator hereditário e o ambiente também influencia. Então, independente do toque, estou falando de todos os transtornos psiquiátricos. Não só o toque? Não só o toque. Tá, então, se alguém que sofre de toque ou outro transtorno, essa pessoa ela deve ficar alerta, então, em relação ao filho, a filha, vai observar isso? Ela consegue observar isso? Ela precisa ficar atenta, observar. Não significa que o filho também vai apresentar toque, mas como se já tivesse uma predisposição. E independente de ter essa predisposição, ela pode ser ativada ou não. Agora, o filho tem aquela fase que ele imita muito o pai, a mãe, não só as pessoas que o cercam, né? Se uma criança vê uma pessoa que tem toque, comprovadamente tem toque, ela corre algum risco de querer imitar? Se ela imitar, necessariamente ela tem toque? Isso acontece com as crianças e os adolescentes. É importante os pais, as pessoas que convivem com essa criança, perceber isso, prestar essa atenção e conversar com a criança sobre esse determinado comportamento. Não significa que a criança vai desenvolver, né, o toque porque começou a copiar esse comportamento, mas muitos comportamentos são aprendidos, então é importante os pais ficarem alerta. Agora, se ela pode aprender, mas pode, num dado momento da vida, não fazer mais, não repetir mais esses Pode, gestos? porque não foi caracterizado o toque, né? Ela começou por imitação mesmo, mas ela de repente não tinha, ela só tinha esse comportamento, ela não tinha associado os pensamentos obsessivos. Entendi. Bom, esse aí a gente conheceu então um pouco do trabalho lá da Renata Maransaldi, da equipe dela. Ela é psicóloga do ambulatório de transtornos do controle do impulso, lá do HC, do Instituto de Psiquiatria, mas falou hoje com a gente sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Agradeço aqui sua presença, Renata.